Fala aí pessoal, beleza? Aqui quem falou tá trazendo mais um vídeo e hoje vamos falar sobre a Libertadores, oitavas de final, jogos de ida já aconteceram nessa semana. Tivemos aí confrontos brasileiros entre Grêmio e Fluminense, confronto também entre Botafogo e Palmeiras, né? Os mandantes levaram a melhor nesses jogos. A gente vai falar de todos os 8 jogos aqui dessas oitavas de final, mas antes vou pedir para você que é novo aqui no canal se inscrever, se ainda não é inscrito. Se você é novo, você ainda não é inscrito, por favor, se inscreva aí, deixe seu like, ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. E é isso, já faz seu comentário, diz aí se seu time está na Libertadores, se ele ganhou, se ele perdeu nesses jogos de ida, você está confiante com a classificação dele para as quartas de final e acha que pode ser campeão, deixa aí nos comentários. Se seu time não está participando, diz aí se você está secando seu rival, se você está torcendo para um brasileiro ganhar, ou se quer que acabe a hegemonia dos brasileiros, já que seu time não está aí, né, que vença um argentino, um boliviano ou um uruguaio, né, não tem paraguaio nessa. Tem um chileno também que é o Colo-Colo, né, tem colombiano também. Vamos começar falando aqui do Grêmio e Fluminense, né, que foi o primeiro jogo, 2-1 para o Grêmio. Virada, né, o Fluminense que é o atual campeão, mas vive uma temporada muito ruim, trocou de treinador, o Fernando Diniz foi demitido ali depois de um início de Brasileirão terrível, né, e foram várias rodadas, demorou um tempão antes do Fluminense sair da lanterna, né, continua na zona de rebaixamento, e tem todos os jogos, não tem nenhum jogo a menos no Campeonato Brasileiro, mas o Mano Menezes conseguiu emplacar ali 4 vitórias seguidas no Brasileirão, perdeu o último jogo para o Vasco no final de semana, né, o último jogo antes desse contra o Grêmio, teve a eliminação da Copa do Brasil para o Juventude, e agora perde o jogo de ida contra o Grêmio na Libertadores, né? Virada, 2 gols de Reinaldo, um de pênalti e um de falta. A falta que todo mundo esperava um cruzamento, a bola foi parar direto no gol. Ginaldo sendo decisivo para a vitória do Grêmio, né? O Grêmio que agora tem um Bright White no ataque, estreou muito bem contra o Cuiabá no Brasileirão. Fez um bom jogo nesse jogo contra o Fluminense, mas quem resolveu foi o Reinaldo. E o Grêmio mesmo com um a menos, teve a expulsão do Rodrigo ali um pouco depois ali do segundo gol do Reinaldo. O Grêmio conseguiu segurar a vitória e vai para o Maracanã com essa vantagem mínima de um gol, mas é uma vantagem importante de qualquer maneira, né? Qualquer empate dá o Grêmio, qualquer derrota por um gol de diferença. Aliás, qualquer derrota por um gol de diferença vai levar o jogo para os pênaltis, né? Então, qualquer empate classifica a equipe de Renato Gaúcho. E para quem estava perdendo, a vitória foi excelente, né? A vitória sempre é boa, mas nesse caso, vocês entenderam. Bom, Colo-Colo do Chile venceu por 1-0 o Júnior Barranquilla da Colômbia. Gol marcado por Vicente Pizarro. Primeiro jogo então no Chile. O Colo-Colo consegue uma vantagem mínima em casa. Jogo decisivo lá em Barranquilla, na Colômbia. São Lourenço e Atlético Mineiro. Confronto Brasil e Argentina. Empate 1-1. O Atlético tem uns desfalques aí. O principal, obviamente, é o Hulk, o grande ídolo dessa geração do Atlético, né? Mas sem ele, o Paulinho resolveu empatou o jogo para o Atlético para não sair com a derrota, né? Eu acho que o Atlético poderia ter jogado um pouquinho mais, né? Teve muita posse de bola, mas criou muito poucas oportunidades. Quando teve a oportunidade, ele aproveitando o rebote, o Paulinho botou na rede e evitou que o Atlético viesse, né, com um resultado negativo para a Arena MRV. O Atlético tem tudo para se classificar em casa com ou sem o Hulk, né? Vai ser sem o Hulk, porque o Hulk só volta em setembro. E o jogo já é semana que vem. Peñarol e The Strongest, 4-0 para o Peñarol. O Peñarol faz o que o Flamengo não conseguiu fazer, né? E que queria fazer, que era golear o time boliviano em casa. O Peñarol vem de temporadas ruins, a última temporada então foi um fiasco, né? Mas nessa temporada eles chegam até as oitavas da Libertadores e já estão com o pé nas quartas de final. O Peñarol é um time mais forte do que o do Strongest. E os gols aí marcados por Leonardo Fernandes, Maximiliano Silveira, Jaime Baez e Facundo Batista. E o Diego Aguirre, ex-técnico do Internacional de São Paulo, é o técnico do Peñarol. E eles vencem aí o Strongest, então, que sempre se vale muito da altitude, mas com 4-0 vai ser difícil reverter. Apesar de que o futebol é a arte do possível, como diz o Rogério Volgan, não dá para duvidar que o Strongest possa virar lá na Bolívia, né? O River Plate, novamente sendo treinado por Marcelo Gadiardo, venceu por 1-0 o Tajeres. Paulo Dias, o zagueiro, fez o gol da vitória do River, confronto argentino. O Lucas Soares foi expulso lá do Tajeres. Isso antes já do gol do River, então o River com um a mais, né, conseguiu a vitória de 1-0 e vai decidir no Monumental de Nunes, estádio que será o palco da final da Libertadores lá em novembro. Mais um confronto brasileiro, Botafogo e Palmeiras, os dois times que rivalizaram pelo título brasileiro no ano passado, né? O Palmeiras venceu, teve aquela grande vitória no Newton Santos por 4-3, naquela atuação espetacular do Hendrick. Dessa vez no Newton Santos, primeiro jogo da Libertadores, e o Botafogo vence jogando melhor. Grande atuação de Luiz Henrique e de Igor Jesus fazendo um gol e dando uma assistência. O Luiz Henrique, antes de abrir o placar, já tinha tido 2 chances, né? Uma ele parou no Everton, a outra ele chutou para fora. E aí tem o gol do Luiz Henrique aos 22 minutos com assistência do Igor Jesus, que passe sensacional que deu o camisa 99 do Botafogo. Aí o Maurício consegue um empate numa falha de saída de bola do John Vitor, goleiro do Botafogo, e ele falha também na hora do chute, o chute não foi muito forte, ele consegue tocar na bola, mas não evita o gol, então acho que foi uma falha do goleiro John, mas que vive uma grande temporada, inclusive no jogo entre Botafogo e Palmeiras no Brasileirão, ele catou demais. E o Igor Jesus depois faz o gol da vitória do Botafogo. Segundo tempo,
Tem as substituições, a entrada do Tiquinho Soares, né? Ele joga inclusive junto com o Igor Jesus, dois centroavantes. Eu acho que o Botafogo perde um pouco de mobilidade. Mas ainda assim foi melhor, conseguiu a vitória, né? O Estevão volta da lesão, entra no segundo tempo, mas consegue fazer muita coisa, né? A expectativa do palmeirense é que ele possa jogar os 90 minutos no Allianz, que o Palmeiras consiga reverter esse placar, né? Recentemente, perdeu o primeiro jogo no Rio pro Flamengo na Copa do Brasil, uma atuação muito pior. O Palmeiras jogou bem melhor agora contra o Botafogo, né? Tanto que marcou um gol. Contra o Flamengo eles não jogaram absolutamente nada. Conseguiram jogar melhor na volta, mas não foi suficiente para virar. Vai ser difícil. Agora 1x0 leva o jogo pros pênaltis, né? 1x0 lá não levava, já que foi 2x0 na ida. Vamos ver que o Palmeiras consegue, né? E quem foi eliminado, eu acho que tem muita chance de vencer o Campeonato Brasileiro. O Botafogo, que atualmente é o líder, e o Palmeiras é o quarto colocado atrás do Flamengo e do Fortaleza. Nacional e São Paulo ficaram no 0x0, não tem o que comentar desse jogo. São Paulo não entrou em campo, ele teve mais posse de bola, mas finalizou apenas 2 vezes, levou 14 chutes no total, 2 na direção do gol. São Paulo vai ter que resolver em casa, é favorito para fazer isso, né? É favorito para se classificar contra a equipe uruguaia. E para encerrar, Flamengo 2, Bolívar 0. Luiz Araújo e Léo Pereira fizeram os gols do Flamengo. Um resultado que é positivo, mas o torcedor esperava mais, né? Fazer como fez o Peñarol contra o Strongest. Fez 4x0. É um resultado praticamente irreversível. O Flamengo tem muita dificuldade de jogar na altitude. Nunca venceu o Bolívar lá. Perdeu para o Bolívar lá na fase de grupos. E pode ser que perca de novo, né? 2x0 leva o jogo para os pênaltis. Qualquer vitória por um gol de diferença, né? Qualquer vitória do Bolívar por um gol de diferença ainda dá a classificação para o Flamengo. E, inclusive foi 2x1 o jogo na fase de grupos. Então se for 2x1 de novo, o Flamengo se classifica. Mas aí tem os desfalques, né? Já tava sem o Cebolinha, não joga mais na temporada. O Matiazinho também não joga mais na temporada. E agora perde o Pedro, o artilheiro do time no ano. E não sabemos quanto tempo ele vai ficar fora, né? Ele dá assistência, inclusive, pro gol do Luiz Araújo nesse jogo. Linda assistência, linda jogada ali do gol do Luiz Araújo. Depois o Luiz Araújo dá assistência pro gol do Léo Pereira na começo do escanteio, né? Acabou sendo eleito o melhor em campo. E o Gabigol, que entra no lugar do Pedro, também sai. Apesar de não ser uma grande temporada dele, e sempre talvez ser preterido pelo Tite, né? Eu acho que o Carlinhos tem tido a preferência. E entrou melhor que o Gabigol ontem, os dois jogaram juntos boa parte do jogo. Mas agora fica só o Carlinhos lá na frente, né? O Gabigol tá fora, o Bruno Henrique vai voltar de lesão, mas aí vamos ver se ele vai jogar contra o Botafogo no fim de semana ou não, se o Flamengo vai poupar. Qual será a decisão do Tite, né? Antes desse jogo contra o Bolívar na semana que vem, né? Porque o jogo do Brasileirão também é muito importante, vale a liderança. Além de ser um clássico, é claro, né? Mas é isso aí, deixa aí nos comentários a sua opinião de se seu time ganhou, perdeu, empatou, tá na Libertadores, não? Ative o sininho das notificações para não perder os próximos vídeos. O próximo vídeo será sobre a Copa Sul-Americana. Então é isso, até o próximo, valeu, tamo junto. Jogos de volta da Libertadores semana que vem, todos os mesmos horários, né? Mesmos horários, na terça, quarta e quinta-feira, e a gente volta aqui para comentar todos os resultados também. E antes disso tem a rodada do Brasileiro, nós também vamos estar aqui e no canal de lives, primeiro link na descrição. Tchau.